Olá a todos, estamos começando hoje um novo capítulo do Kitzur Shulchan Aruch. A gente se encontra no capítulo Kuf Zain 107. Esse capítulo é um capítulo curtinho, com apenas 3 alachot. Ele trata sobre o mês de Nissan, alachot especiais desse mês, o mês de Nissan, o mês no qual comemoramos a festa de Pesach. Fala o Kitzur Shulchan Aruch na Alachá Aleph. Kol Chodesh Nissan ein omrim tachanun. O mês de Nissan é considerado, de forma geral, um mês festivo, no qual não se fala tachanun. Tachanun é a parte que vem logo depois da Tefilá de Amidah. Depois que o Hazan ele repete toda a Amidah, chegamos na parte do tachanun, onde se pede desculpas por pecados feitos durante o dia, durante a vida. E essa é uma parte que ela não é feita em momentos, em dias festivos. O mês de Nissan é considerado todo o mês como um mês festivo, por isso não se fala nele Tachanun. O motivo disso é que nos primeiros dias, nos primeiros 12, 13 dias, foi inaugurado o Mishkan, os Nesiim. Os presidentes de cada tribo, na época do deserto, trouxeram korbanot especiais nesse dia. Depois temos os 7 dias de Pesach, então a gente já chegou em quase 20 dias desse mês festivos, realmente festivos. Então, já que a maioria do mês não se falaria Tachanun por causa dessas festividades, então foi definido que o mês inteiro não se fala. Então não se fala Tachanun, Velot Tzidukadin, também não se fala Tzidukadin. Nesses dias são dias de alegria, dias de festividade, não se fala coisas ligadas a Din, a julgamento, vem no Tzikatcha Beshabbat Bemincha, assim como se fala Tachanun, também em Mincha de Shabbat. Logo depois de Mincha de Shabbat, não se falam aqueles 3 psukim que começam com Tzikatcha, porque eles são equivalentes ao Tachanun. Nogim Rosh Chodesh ve'elach likrot bechol yom parashat Nasi sheikriv bo bayom. Temos um costume de ler logo depois da Tefilá de Shacharit, nos primeiros dias de Nissan, o Nasi, a parashá de cada Nasi que trouxe o Korban naquele dia, o Be'yom Shlosha Asar, no dia 13, depois de todos os Nasim, Korim Parashat Be'alotcha, se lê também a continuação, a parashá de Be'alotcha, Ad Ke Nasai Tamenorá, Shei Keneged Shevet Levi, cada um dos Nasim, cada um dos presidentes das tribos, nos primeiros 12 dias trouxe um Korban, trouxe algo especial, e os Leviim, eles acendem a Menorá, a parte de Cohen, dentro dos Leviim, eles acendem a Menorá, então se costuma ler a parashá ligada a Menorá. Então, nesses 13 primeiros dias, nos primeiros 12 se costuma ler depois de Shacharit, a parashá de cada Nasi, de cada um dos presidentes, cada dia de acordo com o dia que foi trazido, e no 13º dia, algo ligado aos Levi. Não se jejua no mês de Nissan, mesmo que seja o Yortzat, o dia do falecimento dos pais, do pai ou da mãe, que existe um costume de se jejuar nesse dia. Quem tem pais que faleceram no mês de Nissan, não se jejua nesse mês, mesmo que seja o Yortzat. Aval tanit halom mitanim. O único jejum que se faz nesse dia, a gente vai ver que um outro também para Bechorim, mas de forma geral, o único jejum que qualquer pessoa normal pode fazer no mês de Nissan é o conhecido como Tanit Halom, alguém que ele teve um sonho muito ruim, um sonho que deixou uma marca muito forte nele, um sentimento muito negativo. Um pesadelo, ele tem alguma forma de consertar, a gente viu isso talvez lá atrás, tem uma forma de consertar isso que é ou durante Birkat Kohanim, tem uma brachá especial que se faz, aparece no Sidurim, ou que é chamado de Ta'anit Halom, é um jejum por causa de um sonho. Esse jejum por causa do sonho é permitido fazê-lo mesmo em Nissan, mesmo no mês de Nissan, como a gente viu também que é permitido fazer esse jejum no próprio Shabbat também, mesmo de forma geral, no Shabbat é proibido jejuar, esse jejum sim é permitido. Então aqui também no mês de Nissan é permitido fazer esse Ta'anit Halom. Agora, diferente de Shabbat, que alguém que jejuou por causa de um pesadelo ou algo do tipo, no Shabbat ele deve fazer mais um jejum depois para compensar isso que ele não comeu e não teve proveito no Shabbat. Aqui com relação ao mês de Nissan, alguém que por algum motivo, por algum sonho muito ruim acabou fazendo um jejum, não precisa fazer um outro jejum no mês seguinte por causa disso. ובחורים ניתנים בערב פסח, אשר יבוא אם ירצה השם בזמן ק"ג, בחורים, os primogênitos de cada família, primogênitos homens de cada família, Erev Pesach tem um costume de jejuar, como vai ser explicado mais pra frente no Siman Kuf-Yud-Gimel, no capítulo 113, é ligado ao que aconteceu na saída do Egito. Vechatam vekalagam kizmitanim bo, afilo berosh chodesh Nissan, o noivo e a noiva que também tem um costume de jejuar no dia do casamento,
até Tzeta Kohavim, eles podem jejuar mesmo no mês de Nissan. Não tem problema, mesmo no Rosh Chodesh Nissan, que de forma geral, Rosh Chodesh é um dia um pouco mais festivo, que se costuma vestir uma roupa mais bonita, comer algo mais gostoso, mesmo assim, o Hadan e Akala, eles podem jejuar mesmo no Rosh Chodesh Nissan, e obviamente também durante o mês de Nissan inteiro. Fora em Pesach. Alachá Gimel, Beshabat Agadol Lemincha, Noagim Shein Omrim Barchi Nafshi, El Avadim Ainu Vechulei, Shabat Agadol. Shabat Agadol é o Shabat que antecede Pesach. Ele é chamado de Shabbat Agadol. Temos aqui alguns motivos de por que ele é chamado de Shabbat Agadol. Uma das explicações diz que se costuma fazer uma drashá especial nesse dia, uma palestra especial nesse dia de Shabbat que antecede Pesach. Antigamente, e também hoje em dia, muitas pessoas trabalhavam duramente durante a semana, não tinham tempo para estudar a Torá. O único momento onde eles conseguiam sentar, estudar e ouvir um shiur de Torá era justamente no Shabbat. Então, no Shabbat, o rabino da sinagoga, o Gadol, o rabino, o maior rabino da sinagoga e da região, costumava dar uma drashá, um shiur especial, explicando todas as halachot de Pesach. Por isso, nesse dia é chamado de Shabbat Gadol, porque essas pessoas não tinham como estudar durante a semana, então o grande rabino daquela região, daquela sinagoga, ele dava um shiur especificando todas as halachot ligadas a Pesach, ao ceder de Pesach, etc. Por isso é chamado de Shabbat Gadol. Então, já que é meio que uma preparação para Pesach, de certa forma, esse Shabbat ele é conectado com o próprio dia de Pesach. Então, se tem um costume que traz aqui o Shulchan Aruch de ler um pedacinho da Haggadah, a parte de Avadim Ainu, já no Shabbat que antecede Pesach. Porém, tem quem diga que não, que esse costume, o Inyan de ler a Haggadah, digamos assim, é somente na noite de Pesach. Tudo que você leu antes não tem significado nenhum. Então, tem outros que dizem que não tem esse costume, então realmente cada um de acordo com o costume dele. Lefish Shabbat Agadol, Itat Chalat Geula Venissim. Outro motivo que traz aqui o Shulchan Aruch, porque Shabbat Agadol é chamado de Shabbat Agadol, porque nesse Shabbat começou a Geulah, nesse Shabbat foi um Shabbat milagroso, assim aparece no Shulchan Aruch, no Siman Taf Lamed. Ele traz o que Chazal falam pra gente, que o Shabbat que antecedeu a saída de Pesach foi no dia 10 de Nissan. Nesse dia, Am Israel foi ordenado a pegar um cordeiro para guardar ele do lado da cama, que posteriormente eles iam fazer shritá e colocar o sangue na porta, para quando tivesse a última macá, quando tivesse a última das pragas, a praga da morte dos primogênitos, o sangue na porta representasse que essa é uma casa judia e a Kadosh Baruch Hu ia proteger essa casa. Então já no dia 10 cada um pegou um cordeiro, pegou um animal que serviria posteriormente de Korban Pesach, e esse animal era considerado um deus no Egito Antigo. Eles faziam idolatria para esse animal. Então quando Am Yisrael pegou esse animal com a intenção de fazer o abate, colocar o sangue dele na porta, era de se esperar que os egípcios fizessem um pogrom, matassem, atacassem os Yehudim, mas eles estavam com tanto medo dos Yehudim que eles não fizeram nada. Esse foi um dos grandes milagres. Então, no Shabbat que antecedeu a saída de Yetziat Mitzrayim, foi um Shabbat onde aconteceu um milagre, onde Am Yisrael esteve protegido dos egípcios que estavam em volta, não só na morte dos primogênitos durante a praga, mas também no Shabbat anterior. Então, esse Shabbat ele é chamado de Shabbat Agadol, porque nele começou a Geulah. Nele Am Yisrael começou a se sentir livre da idolatria e da cultura e da influência dos egípcios sobre eles. Por isso, devido a esse milagre, também é chamado de Shabbat Agadol.